Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast jurídico. Eu sou o professor Lucas Azevedo e hoje nós vamos enfrentar um dos temas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais cobrados do direito penal: a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Olá, pessoal! Eu sou a professora Laura Martins e neste episódio nós vamos esgotar esse tema em profundidade, abordando não apenas a legislação, mas também a doutrina e a jurisprudência, com foco total em concursos de alto nível. Para iniciar, é importante compreender que a aplicação da lei penal no tempo e no espaço é uma manifestação direta do princípio da legalidade, previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e também no Código Penal. Exatamente. Esse tema se desdobra em dois grandes eixos: a aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço. Vamos começar pelo primeiro. Lei penal no tempo. A regra geral está no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa é a chamada teoria da atividade, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Isso significa que o tempo do crime é o tempo da conduta. A partir disso, entramos no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Esse é um dos pilares do direito penal moderno. A lei penal mais severa não pode alcançar fatos anteriores à sua vigência. Por outro lado, a lei penal mais benéfica retroage. Isso é o que chamamos de retroatividade da Lex Mitchell. E aqui surge uma questão importante. Essa retroatividade pode ocorrer mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Exatamente. Trata-se de um direito subjetivo do condenado que pode pleitear a aplicação da lei mais benéfica a qualquer tempo. Outro ponto fundamental é a chamada abolitio criminis. A abolitio criminis ocorre quando uma lei posterior deixa de considerar determinada conduta como crime. Nesse caso, cessam todos os efeitos penais da condenação, inclusive a execução da pena. Mas atenção, os efeitos civis permanecem. Outro tema relevante é a novatio legis in melius e a novatio legis in pejus. A primeira é a lei nova mais benéfica, que retroage. A segunda é a lei mais severa, que não retroage. Há ainda a novatio legis incriminadora, que cria um novo tipo penal. Essa também não retroage. Outro ponto de alta relevância é a lei penal intermediária. Trata-se da lei mais benéfica que vigora entre duas leis mais severas. E a doutrina e jurisprudência admitem sua aplicação, mesmo que ela já tenha sido revogada. Outro tema complexo é a ultratividade da lei penal. A lei penal mais benéfica pode continuar produzindo efeitos mesmo após sua revogação. Agora, entrando nas leis temporárias e excepcionais, temos um ponto clássico de prova. Essas leis possuem prazo determinado ou estão vinculadas a situações excepcionais. E mesmo após sua revogação, continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência. Ou seja, possuem outra atividade obrigatória, mesmo sendo mais gravosas. Isso representa uma exceção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Lei penal no espaço. Agora, avançando para a aplicação da lei penal no espaço, o ponto de partida é o princípio da territorialidade. Segundo o artigo 5º do Código Penal brasileiro, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional. Mas essa territorialidade não é absoluta, ela é mitigada. Isso porque o próprio Código Penal admite hipóteses de extraterritorialidade. Antes disso, precisamos definir o que é território nacional. Inclui o solo, o subsolo, o mar territorial e o espaço aéreo correspondente. Além disso, embarcações e aeronaves brasileiras também podem ser consideradas território nacional, dependendo da situação. Esse tema exige muita atenção porque ele envolve uma combinação de critérios: territorialidade, bandeira da embarcação ou aeronave, localização geográfica e natureza do crime. O ponto de partida é compreender que o conceito de território nacional não se limita ao espaço físico terrestre. Ele também se estende a determinadas situações jurídicas, o que a doutrina chama de território por extensão.
E é exatamente nesse contexto que entram as aeronaves e embarcações. O Código Penal estabelece que elas podem ser consideradas extensão do território nacional, desde que preenchidos certos requisitos. Vamos começar pelas embarcações. A regra geral é a seguinte: embarcações brasileiras, sejam públicas ou privadas, quando estiverem em alto mar, são consideradas território brasileiro. Isso significa que crimes praticados a bordo dessas embarcações em alto mar serão regidos pela lei penal brasileira. Mas é importante distinguir: alto mar é o espaço marítimo que não pertence a nenhum estado, ou seja, além do mar territorial. Quando a embarcação brasileira está em mar territorial estrangeiro, a situação muda. Nesse caso, em regra, aplica-se a lei do país onde a embarcação se encontra. Isso decorre do princípio da territorialidade. No entanto, há exceções relevantes. Em determinadas situações, especialmente quando o fato não afeta interesses do Estado estrangeiro, pode haver prevalência da lei do Estado da bandeira da embarcação. Esse ponto é fortemente influenciado pelo direito internacional, especialmente pelas regras de convivência entre Estados. Agora, passando para as embarcações estrangeiras em território brasileiro. Se uma embarcação estrangeira está em mar territorial brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. Mas há uma distinção fundamental entre embarcações públicas e privadas. Embarcações públicas estrangeiras, como navios de guerra, gozam de imunidade. Elas não se submetem à jurisdição penal brasileira. Isso decorre do princípio da soberania dos Estados e da imunidade de jurisdição. Já as embarcações privadas estrangeiras, quando em território brasileiro, submetem-se à lei brasileira. Agora vamos às aeronaves, que seguem lógica semelhante, mas com algumas particularidades. Aeronaves brasileiras, públicas ou privadas, quando em espaço aéreo internacional, são consideradas território nacional. Ou seja, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo. Quando essas aeronaves estão em território estrangeiro, aplica-se em regra a lei do país onde se encontram. Mas novamente há nuances. Dependendo da natureza do crime e da repercussão local, pode haver aplicação da lei do estado da matrícula da aeronave. Agora, aeronaves estrangeiras em território brasileiro. Se forem aeronaves privadas, aplica-se a lei brasileira. Se forem aeronaves públicas estrangeiras, como aeronaves militares, há imunidade. Esse ponto é extremamente cobrado em prova, a diferença entre aeronaves públicas e privadas. Agora vamos avançar para um nível ainda mais profundo: a relação entre esses critérios e a extraterritorialidade. Quando a lei brasileira se aplica fora do território físico do Brasil, estamos diante de hipóteses de extraterritorialidade. No caso de aeronaves e embarcações brasileiras em alto mar ou espaço aéreo internacional, não se trata exatamente de extraterritorialidade pura, mas de uma extensão do território. Essa distinção é importante. A doutrina diferencia a extraterritorialidade propriamente dita da chamada territorialidade por extensão. Já quando a lei brasileira se aplica a fatos ocorridos em território estrangeiro, fora dessas hipóteses de extensão, aí sim estamos diante da extraterritorialidade. Outro ponto relevante é a concorrência de jurisdições. Um mesmo fato pode ser considerado crime em mais de um país. Nesses casos, entram em jogo critérios como cooperação internacional, extradição e até o princípio do ne bis in idem. A jurisprudência brasileira admite, em certas situações, que o agente seja processado no Brasil, mesmo após julgamento no exterior, desde que não tenha havido cumprimento de pena ou que existam diferenças relevantes. Mas também há situações em que a pena cumprida no exterior pode ser considerada para evitar duplicidade de punição. Em síntese, o estudo da aplicação da lei penal em aeronaves e embarcações exige domínio de múltiplos elementos: localização, natureza do veículo, nacionalidade e impacto do crime. E é justamente esse nível de detalhe que costuma ser explorado em concursos mais exigentes. Se você domina esses pontos, você já está em um nível muito acima da média. E isso faz toda a diferença na prova. Agora, entrando na extraterritorialidade, temos duas modalidades: incondicionada e condicionada. Na extraterritorialidade incondicionada, a lei brasileira se aplica independentemente de qualquer condição. Exemplo: crimes contra a vida do presidente da República.
Já na extraterritorialidade condicionada, a aplicação depende do preenchimento de requisitos. Como o ingresso do agente no território nacional, dupla tipicidade e inexistência de julgamento no exterior. Outro princípio importante é o da nacionalidade. Ele permite a aplicação da lei brasileira a crimes cometidos por brasileiros no exterior, Temos também o princípio da defesa, ou proteção, que se aplica quando o bem jurídico protegido é do Estado brasileiro, e o princípio da justiça universal. aplicável a crimes de relevância internacional, como o genocídio. Outro ponto importante é o lugar do crime. O Brasil adota a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime tanto no local da ação quanto no do resultado. Isso tem grande relevância para a fixação da competência. Por fim, é importante mencionar a imunidade diplomática.